Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Na live de hoje nós vamos falar, na live não no vídeo, né? Nós vamos falar sobre a situação aqui do Bolsonaro que acaba se complicando, né? E o Bolsonaro tá com uma multa gigantesca aí para poder pagar. A coisa tá ficando bem complicada e eu acredito que talvez ele tenha que fazer vaquinha online, porque o próprio estado de São Paulo aí acabou complicando também para ele, cobrando aí, já reteve mais de 90 e poucos mil reais, 98 aproximadamente, tá praticamente retido. E tem um outro valor também da qual o Bolsonaro, né, tá com o dinheiro aí praticamente bloqueado. E o Bolsonaro está passando por momentos difíceis, né? Porque tá chegando as vésperas aí do julgamento dele no Tribunal, né, Superior Eleitoral. E a coisa tá ficando difícil. Eu vou contar essa história para você, né, e contar também sobre a situação do juiz Apio, né, que foi aí suspenso após investigar aí um rombo de 3,1 bilhão de reais, né, e por isso, de certo modo, ou consequentemente, ele foi afastado em razão dessa situação. Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. Se você está vendo aí uma imagem de câmera um tanto que diferente, é por conta que eu estou usando a imagem diretamente do notebook e não é uma qualidade da webcam muito boa, tá? Então eu peço desculpas a você em razão disso. Agora, nos demais, é a gente rir da situação do Bolsonaro, que está numa situação complicada. E qual é a situação do Bolsonaro que complicou tanto assim? Você deve estar falando, pô, Cláudio, mas complicou muito a situação do Bolsonaro? Complicou. Porque o que acontece? O Bolsonaro, né, quando ele estava ainda como presidente, ele decidiu simplesmente convocar, né, para você que não conhece a história, porque é da situação do Bolsonaro, né, deixa eu colocar aqui a matéria. Você que não conhece a história, você deve estar falando assim, tá, mas o que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele simplesmente, às vésperas aí da eleição, decidiu chamar um pessoal de outros países. Um pessoal não, né? O pessoal, aquela galera lá. E qual foi a galera que o Bolsonaro chamou? Ele simplesmente, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele simplesmente chamou, ele convocou uma reunião, né, com embaixadores. Deixa eu colocar aqui o nome ele simplesmente, o Bolsonaro no ano passado, ele chamou aí embaixadores, né, pessoas de outros países para poder vir. E aí ele começou simplesmente a atacar o sistema as urnas eletrônicas, começou a atacar a eleição aqui no Brasil, de certo modo tentando, né? Aqui o Bolsonaro já praticamente já estava dizendo assim, olha, provavelmente eu vou perder e eu preciso arrumar uma desculpa, né, para poder já colocar a culpa nas urnas. Essa que é a realidade, colocar a culpa em qualquer outra, né, menos em mim. Segundo o Bolsonaro, ele disse que fez um mandato, 4 anos de mandato excelente, tá? Então você julga aí, você me diz se foi excelente ou não. O Bolsonaro decidiu falar isso. E aí ele jogou pra cima das urnas. Porque as urnas é culpada, eu não sou culpado. Aqui o Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral não é legal, eu tô sendo vítima. E aí ele convocou embaixadores para poder atacar as urnas eletrônicas, sabendo que as urnas eletrônicas brasileiras, pelo menos o sistema da qual é utilizado aqui no Brasil, é um dos mais confiáveis aí em todo o mundo, tá? E dentro de pouco tempo a gente consegue ter acesso a quem ganhou a eleição, tanto, né, de uma mídia digital quanto de um modo, né, como é que eu posso dizer, mais manual, se é que assim eu posso dizer. E aí o Bolsonaro começou a atacar e abusar do poder público, desviar a função e dentre outras práticas aí da qual a gente já viu, né? O Bolsonaro procurou deslegitimar o sistema, o processo eleitoral. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral não acreditou nessa, tá? Não acreditou nessa e partiu para cima dele. E, como já mencionei para você, vai processar. O Bolsonaro está sendo processado e, consequentemente, vai ser julgado, né? Não só isso, mas já tem outros problemas também com a justiça. Eu vou mencionar isso para você. Aí, o Bolsonaro, né, diz que acredita, o Valdemar da Costa Neto, diz que acredita em Deus. Mas vamos lá. Matéria da Folha de São Paulo, Bolsonaro disse se preparar para a alternativa das vésperas de julgamento. Ou seja, né, já o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto já estão dizendo que eles não têm essa, como é que eu posso dizer, não tá acreditando muito. E caso o Bolsonaro for inelegível, eles já querem colocar uma outra pessoa em 2024, 2026. Por aí você já tem uma noção como o Bolsonaro está confiante, né,
se ele vai ser, de certo modo, como é que eu posso mencionar para vocês? Se ele vai ser, de certo modo, receber lá um julgamento justo ou não. Mas ele vê que ele já não está tão confiante assim. Matéria da Folha de São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro também tem valores bloqueados pela justiça devido a multas por não usar máscara. E aí você fala assim, mas qual foi esse valor, Cláudio? Quanto que foi? Bem, eu vou mencionar para você daqui a pouco. Antes disso, já peço para você deixar um like. Olha, matéria da Folha de São Paulo, né, Brasília. Há uma semana do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que poderá torná-lo inelegível, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse nesta quarta-feira, dia 14, que é preciso se preparar para buscar alternativas e que não vai mudar a sua maneira de agir. Aí o Bolsonaro, ele já revela, pela fala dele aqui, o Bolsonaro ele já está revelando uma coisa para você, para mim e para você. Ele tá dizendo o seguinte, olha, vou perder, né? Vou tomar lá um 7-0, 7-1 não, né? Que não tem 7-1, mas eu vou tomar um 7-0, um 6-1, enfim, vou perder. E agora eu vou começar a atacar de novo, né, o Alexandre de Moraes, o sistema, né, de justiça. O Bolsonaro já tem convicção disso. Bolsonaro, aqui nessa entrevista, ele já tem a convicção que ele vai ser inelegível, tá? Em 2024, 2026, vai tomar lá um bloco da justiça e a casa vai cair. E aí você vai falar assim, como é que você sabe disso, Cláudio? Olha, na entrevista do Bolsonaro, ele mesmo acabou de dizer aqui, ó, há uma semana, né? O Bolsonaro disse nessa quarta-feira que é preciso se preparar para buscar alternativas e que não vai mudar a sua maneira de agir. Ou seja, aqui ele já falou o seguinte, eu vou perder. Eu perdi, tá ok? No que trata desse julgamento, né? Eu sou péssimo para imitar ele, né? E você também nem merece ouvir a voz dele. Ouve aqui a minha, que é um pouco menos feia. No que trata nesse julgamento, já perdi, tá ok? Não vou mudar, tá? Não vou mudar, ele tá dizendo aqui. O Bolsonaro ele falou que não vai mudar sua maneira de agir. As declarações foram dadas em evento do PL, do Partido Liberal, promovido na sede do partido em Brasília pelo presidente da agremiação, Valdemar Costa Neto, no qual foi feita a filiação do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançado como como pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, tá? Em 2024. Então tá aqui, vocês de João Pessoa já sabem qual é a situação do Queiroga, sabe que ele foi um péssimo ministro, né? Se você quiser esse tratamento que ele deu para o Brasil, exclusivo para a sua cidade, você já sabe o que vai acontecer, tá? Agora, voltando aqui sobre a situação do Bolsonaro, é isso. Já disse aqui, vai continuar. E o Bolsonaro, ele praticamente, durante todo esse tempo, ele parou de atacar a justiça. Parou de atacar todas as situações aí, aquelas situações constrangedoras da qual nós estávamos acostumados a ver, não estávamos vendo mais. E com o Bolsonaro, ele praticamente, como é que eu posso mencionar para você? Ele parou de atacar. Só que agora ele já viu que ele perdeu, né? E já praticamente voltou até a mesma conduta. Agora, é importante avisar o Bolsonaro, eu não sei se você concorda com isso, mas preste atenção, é importante falar para o Bolsonaro uma coisa. O Tribunal Superior Eleitoral é né? E a justiça criminal, a justiça penal é outra. Você pode às vezes até discordar, Bolsonaro, do Tribunal Superior Eleitoral, mas entenda, né, que a esfera eleitoral é uma e a esfera criminal, que é outra. Então, se você começando a atacar aí a justiça, né, eleitoral, consequentemente pode refletir lá na justiça criminal. E aí como é que você vai ficar? Aí o Bolsonaro, né, tá batendo no peito, chamando aí o seu povo de novo para, de certo modo, protegê-lo. Olha, eu não vou mudar a minha maneira de agir, mas você já mudou. Bolsonaro mudou a maneira de agir durante algumas semanas atrás, da onde ele ficou calado. Por que é que ele não pensou nisso antes? Tá? Então, voltando aqui a matéria, né? As declarações foram dadas em evento, como eu já mencionei. Então tá aqui o Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, né, que tá aí tava com uma multa gigantesca aí, e enfim, tá? Valdemar sabe que a política brasileira como é, e já sabemos também como é a justiça aqui no Brasil. Então, pois é, o Costa Neto,
seria interessante, né, pelo menos o povo brasileiro lutar para que, né, a justiça seja mais aprimorada aqui no Brasil, porque assim, pessoas que, de certo modo, tomam o dinheiro do menos favorecido, dos pobres, de modo geral, do trabalhador, essas pessoas, né, têm que ir para a cadeia. A justiça mais, né, ali, draconiana, principalmente com os bandidos de colarinho branco, aí a coisa vai mudar, né? E aí você fala que não são palavras minhas, são do Costa Neto lá. Sabe como é a política brasileira e já sabemos como é a justiça aqui no Brasil. E eu torço para que ela mude, viu, o Costa Neto? Ele falou assim: acredita em Deus e neste país. Não acredita. Se acreditasse em Deus, ô Costa Neto, você e o Bolsonaro não teriam feito esse trabalho horror. Trabalho não, né? Esse destrabalho, se é que assim eu posso falar, né? Durante 4 anos. E é realmente lamentável a sua conduta. Mas enfim, diz que acredita em Deus e que acredita no país, não acredita, tá? Porque se acreditasse não faria isso. A vida nossa não é fácil, mas tudo bem. A gente enfrenta esses obstáculos. Fácil não é a vida do trabalhador que acorda aí todos os dias, 4 horas da manhã, 5 horas num frio de 16 graus aí, muitas vezes, né, 16, 14, 13, para poder ir trabalhar, né, e para ganhar um salário mínimo, para poder pagar aluguel, água e luz e sobrar R$10 para ele durante todo o mês. É isso daí que realmente não é fácil, tá? Talvez para você que tá aí abarrotado de dinheiro, com dinheiro público, né, porque não tem muitos de vocês não tem a capacidade de montar uma empresa, para você, né, não é tão difícil assim, tá? Como diz o Orochi, nasceu no Very Easy, né, branco, né, e conseguiu muitas vezes supostamente enriquecer com o dinheiro do povo brasileiro, tá? Então tá aqui o Valdemar Costa Neto falando sobre essa situação. Enfim, tá aqui o Bolsonaro, você já sabe qual é a situação, e aí você vai falar assim: Cláudio, mas e sobre a questão dos processos? O Bolsonaro tem 500 processos, né, e diz que já contribuiu bastante para o futuro do país com muitos dos presentes, e que ainda pode contribuir. Deus me livre. Enfim, tá aqui a situação do Bolsonaro. Ninguém vai mudar a nossa maneira de agir. O Bolsonaro agora tá batendo de frente aí com a justiça. Essa que é a realidade, tá, gente? Mudando aqui de pato pra ganso, que você já sabe qual é a minha opinião sobre o Bolsonaro. É um homem que, como é que eu posso mencionar pra vocês? Ele não tem pena e não tem misericórdia do menos favorecido. Esse aqui é realmente o Bolsonaro, tá? E não se iludam. Ele vai causar um estrago absurdo como presidente, que já foi aí, mas também, de certo modo, né, indicando outra pessoa. Então, fuja da escolha que ele indicar, pelo amor, tá? Pelo amor de Deus. Eu não costumo colocar muito aqui, não, mas fuja, porque é danoso para o país. E aqui tá a situação do juiz Apio. O Apio diz ao Conselho Nacional de Justiça, né, que investiga aí o destino dos 3,1 bilhão de reais, né? Eu acho que é de reais, não dólares, da Lava Jato, quando foi afastado aí do cargo. Então ele diz, né, que investigava o destino desse dinheiro. E aí quando foi investigar o dinheiro, de repente, ele um dia era juiz, no outro dia já não era mais juiz, né? Só foi falar aí, pelo menos o que vemos aqui, né? A partir do momento que ele falou: vou investigar para onde foi o dinheiro da Lava Jato, aí, olha, a casa caiu. Tá aqui o Moro, né, que é aquele cidadão, ele, Flávio Bolsonaro, você não gosta muito que a gente fala aqui, né, Flávio Bolsonaro e companhia, você já sabe mais ou menos como é que é. Não lutam pelo Brasil, não fazem nada para poder melhorar a vida do povo brasileiro de modo geral. Então, tá aqui essa situação, né, realmente lamentável que aconteceu com o juiz Apio, e nós temos que dar graças a Deus, né, que essa situação, ela não está pior, porque graças a Deus o Lula é presidente da República, senão você imagina, né, como é que seria a situação do juiz Apio aí. E aí tá dizendo aqui na matéria do Brasil 247, juiz Eduardo Apio, que foi afastado de suas funções na 13ª Vara Federal de Curitiba, declarou em testemunho confidencial ao Conselho Nacional de Justiça que no momento de seu afastamento estava rastreando a aplicação de 3,1 bilhões de reais, né, fruto de acordo da Operação Lava Jato, segundo informa a jornalista Mônica Bergamo, tá? Os recursos provenientes de acordos estabelecidos por empresas e informantes no contexto dos processos da Lava Jato foram depositados em contas bancárias sob responsabilidade da 13ª Vara, antes sob a gestão de Sérgio Moro e da juíza Hard, né?
Então tá aqui a situação, realmente lamentável, a Hard parece que vai continuar lá, não conseguiu aí a remoção, e eu espero que ela continue sim, porque só assim ela não sai dos holofotes, e de certo modo, se caso for, né, precisar, ela vai ser investigada. Então tá aí a casa caindo, tá? E como é que eu posso mencionar pra vocês? É isso, o Bolsonaro tá aí numa situação complicada, tem aí mais de 500 processos, tá? A casa caindo, ele tá aí com contas, né? Ó, também nessa quarta-feira, Bolsonaro mostrou à CNN um comprovante bancário que mostra seu novo bloqueio judicial, R$317 mil. R$317.047,52 de sua conta bancária em razão de multas determinada pela Justiça Paulista. Aqui o Bolsonaro também foi multado pelo fato de não usar máscaras, dentre outras coisas, né? A Justiça, ou pelo menos aí o pessoal multou o Bolsonaro e a casa caiu para ele. Essa que é a realidade, a coisa vai ficando complicada aqui para o Bolsonaro Companhia Limitada. E quando a coisa tá complicada para o Bolsonaro, quando a coisa tá feia para o Bolsonaro, significa que ela tá boa para o Brasil. Tá aí, tá? Bolsonaro com os bens bloqueados, 87 mil na conta e mais outras. A bagaceira vai comendo solta aí contra o Bolsonaro, o bolsonarismo de um modo geral. Gente, é o seguinte, aqui quem falou Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A gente se fala numa próxima oportunidade. Deixa o like aí, deixa o seu comentário, que é muito importante, eu aprecio demais o seu comentário. Beleza? É isso, a gente se fala numa próxima oportunidade. Valeu, falou, obrigado, tchau!